Oi, tudo bem? Eu vou te ensinar a pintar umas flores brancas bem delicadinhas numa eco bag. Então, vamos para aula. Bom, então eu vou usar esse stencil, ele é Cantoneira Flores, Clematites, e vou estampar, fazer um arranjo bem delicado nessa eco bag. Eu começo com o pincel número 4, ele precisa ser hidratado, então basta molhar, torcer para tirar o excesso de água, e depois, com o pano, você vai secar para tirar todo o excesso. Pintura com stencil não pode ter excesso de água nem excesso de tinta. Agora, eu vou trabalhar com uma mistura de verde e um pouco de sépia. E um clareador para ele ficar fino. Tiro o excesso no papel. Essa primeira etapa é um esboço, eu não posso deixar muito forte. Eu vou usar essa posição aqui. Então, com o movimento de vai e vem ou circular, eu começo a estampar esse arranjo. Eu não preciso preencher totalmente, eu não vou utilizar ele inteiro. Eu vou fazer um arranjo mais delicado aqui na borda do bolso. E também, eu não vou saturar o tecido com essa tinta. Então, eu já tenho esse efeito. Eu vou agora movimentar o stencil um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Agora, eu vou utilizar verde e um pouquinho de branco para trabalhar nas folhas. Então, agora nas folhas eu vou preencher melhor, vou trabalhar com movimento circular para preencher a trama do tecido, ele vai ficar assim. Então, verde e um pouco de branco. Tira o excesso e preenche as folhas. Eu vou trabalhar agora somente com sépia e vou escurecer algumas áreas. Não vou escurecer totalmente. Em algumas áreas eu acrescento esse sépia, só para conseguir esse efeito, um sombreadinho. Agora, eu limpo o pincel. Eu vou aplicar branco nessa flor. A tinta de baixo precisa estar úmida ainda, para misturar com esse branco. E aí, eu consegui essa tonalidade. Eu vou esfumar um pouco de amarelo no centro das flores. Com um pincel menor, eu vou pegar um pouquinho de verde. E vou colocar dentro do amarelo. E agora, um pouco de sépia dentro do verde. Pincel limpo novamente. Eu preciso clarear essa bordinha para se destacar da sombra. Então, eu vou aplicar o branco puro na bordinha esquerda. Já destacou já um pouquinho mais. Eu quero que ele se destaque mais, então eu vou usar um pincel menor. Esse é o 000. Eu vou depositar nessa bordinha para ela ter contraste com a sombra que eu apliquei no início do trabalho. Já ficou um pouco mais claro. Vou fazer o mesmo nas outras flores.
Agora eu vou criar algumas folhas mais clarinhas, como se estivessem no último plano. Eu vou usar uma misturinha de verde, branco para clarear e um pouquinho de sépia. Então, eu vou ter essa corzinha para criar folhas no último plano. Eu vou posicionar o stencil de folha, eu vou trabalhar, mas eu não vou passar por cima das flores. Vai trabalhar com folhas de tamanhos diferentes. Eu vou acrescentar um pouco de verde nessa folhinha clara que eu coloquei aqui, para ela conversar melhor com o arranjo. Beleza? Agora, pegar um amarelinho, colocar bem no miolo. Eu posso usar amarelo e um pouquinho de branco para ele se destacar. Esse aqui é um pincelzinho chato. Eu vou acentuar o sombreado aqui do miolinho. Bem pouquinho. Agora eu misturo verde com sépia e eu vou aplicar aqui. Só aqui. Em algumas áreas, para destacar essas pétalas. Eu apliquei com liner e com esse pincelzinho chato, eu vou esfumar a cor. É bem pouquinho, não tem necessidade de exagerar. É o suficiente para a flor se destacar do tecido, porque ambos são claros. Ainda com o pincel chato, eu posso acentuar a luminosidade em algumas áreas. Então, eu coloco, deposito a tinta e dou uma esfumadinha pro cantinho. Pro outro lado. Pronto, aí eu tenho esse efeito. Ele fica mais claro, se destaca mais. Agora, eu posso fazer um trabalho no miolo com o verde e o sépia ainda. Diluir com água, não muito. E aí, eu posso fazer uns fiozinhos aqui, uns estilos. Essa parte é opcional. E com o amarelo, eu vou misturar o amarelo com um pouco de sépia. E aí, eu faço alguns pontinhos. Agora, eu vou fazer desse ladinho. Do outro lado, é só repetir. Aqui eu tenho uma placa, é uma placa de MDF e eu apliquei cola permanente. Você pode usar até um papelão. Mas é importante você encaixar essa placa por baixo do tecido, para ele ficar bem esticado e você conseguir trabalhar com mais segurança. Eu vou trabalhar, então, agora nessa posição. É até bom que vai fazer uma continuidade aqui com o arranjo que eu fiz na lateral. Uma fita crepe só para segurar o stencil e não sair do lugar. Então, o processo é o mesmo. Eu vou misturar verde, um pouquinho de sépia e um pouco de clareador. Tira o excesso e aplica nesse arranjo. Agora, o movimento stencil para a direita e para cima. Verde, um pouco de branco, eu aplico nas folhas.
lavou o pincel, pega o branco. Amarelo. Verde. Dentro do amarelo. E sépia dentro do verde. É só com uma batidinha. Branco, para destacar as bordinhas das pétalas em relação à sombra. Verde, sépia e branco para fazer as folhas do último plano. Agora, aquela sombrinha, com a mistura de verde e sépia. Eu deposito a tinta com o liner e com o pincel chato, eu vou esticar essa tinta. Então, essa cor mais escura, ela vai entrar onde eu quero destacar o mais claro. Pode depositar. E agora, só o pincelzinho chato entra pra esfumar essa cor. O projeto vai ficar dessa forma, a sacolinha vai ficar assim. Agora é só aguardar a secagem. Muito rápido, ele seca muito rápido. E você pode fazer esse mesmo arranjo numa camiseta, também fica muito bonito perto da gola, em outras bolsas ou em tecido, pano de copa também, onde você quiser. Então, o projeto de hoje é esse, eu te vejo na próxima aula. Até mais!